Este é Abu Dhabi, a capital dos Emirados Árabes Unidos e uma das cidades mais poderosas e ricas do mundo. Normalmente, sempre que se fala dos Emirados Árabes Unidos, as pessoas pensam principalmente em Dubai, com esses prédios altos, hotéis luxuosos e resorts sofisticados. A maioria das pessoas só conhece Abu Dhabi por causa da Etihad Airways. Agora há fotos de duas pessoas na sua tela. Tenho quase certeza de que a maioria das pessoas conhece o homem à direita. Este é o Sheikh Rashid Al Maktoum, o governante de Dubai. Mas você pode ficar muito surpreso ao saber que o homem à esquerda é muito mais poderoso e influente do que o Sheikh Rashid. Tão poderoso que, em um relatório publicado no New York Times em 2019, ele foi declarado o líder político mais poderoso de todo o mundo árabe, ainda mais poderoso que Mohammed bin Salman da Arábia Saudita. Tudo o que está acontecendo em todo o Golfo Pérsico, onde os Emirados Árabes Unidos estão hoje, o esplendor e o agito de Dubai, este homem é o responsável por tudo isso. Ele é o Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, o governante de Abu Dhabi, o presidente dos Emirados Árabes Unidos e o líder político mais poderoso e rico do Golfo. Quem exatamente é o Sheikh Mohammed bin Zayed? Como ele se tornou tão poderoso? E o que fez com que Abu Dhabi se tornasse tão poderoso que, sejam potências ocidentais, o mundo árabe, países asiáticos ou até mesmo a China, todos querem manter boas relações com Abu Dhabi? Vamos descobrir a resposta para essa pergunta neste vídeo. Vamos falar sobre a história de Abu Dhabi. Então, antes do século XVIII, não havia sinais de civilização humana aqui. No entanto, toda a região em torno de Abu Dhabi era muito importante e pequenas tribos viviam aqui há milhares de anos. Naquela época, a tribo mais importante e maior de toda essa região era a tribo Bani Yas. Dentro da Bani Yas, havia 20 tribos menores governadas por diferentes famílias. Uma delas era a tribo Al-Falazi. Essa é a mesma tribo a qual pertencem as famílias Al-Nahyan e Al Maktoum. Em 1761, algumas pessoas da tribo Al-Falazi vieram aqui em busca de água fresca e depois se estabeleceram ao longo da costa do Golfo Pérsico. Essa área é o que hoje chamamos de Abu Dhabi. Naquela época, toda a economia deles dependia da colheita de pérolas, o que significava mergulhar no mar para encontrar pérolas, e da pesca. Essas pessoas mergulhavam no mar para encontrar pérolas, e então essas pérolas eram enviadas para mercados no Irã e na Índia. Mumbai era o maior mercado de pérolas do mundo naquela época, onde essas pérolas eram polidas e enviadas para a Europa e a Turquia. Essa era a fonte de sustento deles, e as condições gerais eram bastante ruins. Havia deserto por toda parte, e além de peixe e tâmaras, não havia mais nada para comer. Por isso, a população de Abu Dhabi permaneceu muito baixa por muitos séculos. Mesmo no início do século XX, toda a população de Abu Dhabi era de apenas 6.000 pessoas. Naquela época, Abu Dhabi enfrentou outro revés quando o Japão começou a produzir pérolas artificiais polidas de alta qualidade, o que resultou no desaparecimento completo da demanda pela indústria de pérolas de Abu Dhabi. E então, a Grande Depressão de 1929 piorou ainda mais a situação. As condições se tornaram muito difíceis. Havia pobreza e fome por toda parte, e essas condições não eram apenas em Abu Dhabi, mas também em Dubai, Sharjah, Ajman e até mesmo na Arábia Saudita. Então, em 1938, um ponto de virada importante aconteceu quando grandes reservas de petróleo foram descobertas na Arábia Saudita. E então o foco de todo o mundo ocidental se voltou para a Arábia Saudita. Naquela época, o governante de Abu Dhabi era Shakbut bin Sultan Al Nahyan. Vendo a descoberta de petróleo na Arábia Saudita, ele deu total permissão para que empresas ocidentais procurassem por reservas de petróleo em Abu Dhabi também. Mas no ano seguinte, começou a Segunda Guerra Mundial e todo o trabalho de exploração foi interrompido. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, o mundo rapidamente se moveu em direção à industrialização, o que aumentou significativamente a demanda por petróleo. Portanto, as empresas ocidentais aceleraram novamente a busca por petróleo em Abu Dhabi. E como resultado, em 1958, foram descobertas reservas de petróleo em Abu Dhabi. Mas mesmo após essa descoberta, as condições em Abu Dhabi não mudaram porque o Sheikh Shakbut era muito cauteloso com o dinheiro do petróleo. Ele acreditava que essas reservas de petróleo eram em quantidade muito limitada e que Abu Dhabi havia encontrado
encontrado essas reservas após muitos anos. Então, se a exploração continuasse nesse ritmo, essas reservas poderiam se esgotar. Ele provavelmente não percebeu naquela época que Abu Dhabi tinha a sexta maior reserva de petróleo do mundo. Sheikh Shakhbut interrompeu as empresas britânicas de continuar a exploração de petróleo. Como resultado, a frustração começou a crescer entre os outros membros da família Al Nahyan. Por um lado, a Arábia Saudita estava exportando bilhões de dólares em petróleo, e apesar de ter reservas tão grandes, as únicas melhorias em Abu Dhabi eram algumas estradas pavimentadas e calçadas. Mas então, em 1966, Sheikh Zayed bin Sultan substituiu seu irmão através de um golpe militar e se tornou o governante de Abu Dhabi. E esse foi o ponto de virada para o Golfo. Esse é o homem que trouxe o Golfo à sua posição atual, e é por isso que ele é chamado de Walid al-Umma, ou Pai das Nações. Sheikh Zayed era completamente diferente de seu irmão. Ele era muito otimista quanto à descoberta de petróleo. Ele acreditava que essa descoberta poderia mudar o destino de toda a região do Golfo. Sheikh Zayed tinha uma visão muito ampla. Ele entendia muito bem que para essa região inteira progredir, todas essas cidades precisariam permanecer unidas. Não poderia ser que Abu Dhabi desfrutasse da riqueza do petróleo enquanto seus vizinhos permanecessem na pobreza e na fome, porque nenhum outro lugar na região tinha tanto petróleo quanto Abu Dhabi. E foi nessa época que o Império Britânico também decidiu que não poderia mais governar todos esses países. Então, dezembro de 1972, a Grã-Bretanha deixou a região e, sob a liderança do Sheikh Zayed, um novo país foi formado a partir da união de 6 estados, que hoje conhecemos como os Emirados Árabes Unidos. Esses 6 estados incluíam Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Al-Quwain e Fujairah. E um ano depois, 1972, Ras Al Khaimah também se tornou parte dos Emirados Árabes Unidos. Abu Dhabi tornou-se a capital deste novo país, e Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan tornou-se o primeiro presidente dos Emirados Árabes Unidos. Sheikh Zayed primeiro gastou dinheiro nas necessidades básicas. A construção de redes rodoviárias começou, conectando Abu Dhabi às aldeias vizinhas. Foram lançados projetos para gerar eletricidade. Um muro foi construído ao longo da costa ao norte de Abu Dhabi para proteger contra tempestades marítimas. Depois disso, Sheikh Zayed focou toda a sua atenção no desenvolvimento da infraestrutura. Escolas, hospitais, edifícios governamentais, polícia e exército. Todos os departamentos básicos necessários para administrar um país foram equipados com os mais modernos equipamentos e treinamento. Como Dubai não tinha muitas reservas de petróleo, Sheikh Zayed aconselhou o governante de Dubai, Al Maktoum bin Rashid, a desenvolver a infraestrutura de Dubai e mudar o destino de Dubai por meio de 2 coisas: um porto marítimo em Dubai e o turismo. Abu Dhabi forneceu financiamento significativo a Dubai para o desenvolvimento de sua infraestrutura, e lentamente, Dubai começou a se tornar famosa por sua infraestrutura. E foi também nessa época que outra personalidade estava observando de perto toda essa transformação. Esse era Mohammed bin Zayed Al Nahyan, o terceiro filho de Sheikh Zayed bin Sultan, que mais tarde se tornou o presidente dos Emirados Árabes Unidos. Mohammed bin Zayed tinha cerca de 10 ou 11 anos na época, mas estava observando atentamente seu pai e suas políticas. Ele estava vendo como, apesar da riqueza do petróleo, Sheikh Zayed avançava com um planejamento muito cuidadoso. Por exemplo, logo após a descoberta do petróleo, ele criou uma junta de investimento financeiro, cuja função era investir o dinheiro excedente do petróleo em diversas coisas. A visão por trás disso era que, mesmo que o petróleo diminuísse no futuro, Abu Dhabi teria fontes de renda suficientes para não enfrentar problemas. Hoje, o Fundo de Investimentos de Abu Dhabi possui investimentos no valor de 3 trilhões de dólares. Desses, 900 bilhões de dólares são para os cidadãos de Abu Dhabi. Isso significa que se dividirmos 900 bilhões por 300 mil, cada habitante de Abu Dhabi recebe 3 milhões de dólares. Por essa medida, os habitantes de Abu Dhabi estão entre as pessoas mais ricas do mundo. E essa riqueza é porque, sob a orientação de Sheikh Zayed, o fundo investiu o dinheiro excedente do petróleo em imóveis, fundos de ações, hotéis, aeroportos, fábricas e até bancos. E é por isso que, sempre que ocorre uma crise econômica, Abu Dhabi não é significativamente afetada. Um exemplo disso é a crise financeira de 2008, durante a qual Abu Dhabi resgatou Dubai com um empréstimo de 10 bilhões de dólares quando a economia de Dubai colapsou. Em troca, o nome do famoso prédio alto de Dubai foi mudado de Burj Dubai para Burj Khalifa, em homenagem ao governante de Abu Dhabi. Mesmo hoje,
a dívida de Dubai é de aproximadamente 90 bilhões de dólares, dos quais 20 bilhões são um empréstimo de Abu Dhabi que Dubai ainda não pagou. Então, essa era a força econômica de Abu Dhabi. Mas há mais duas coisas que permitiram a Abu Dhabi superar toda a região do Golfo. Uma parte significativa da vida de Mohammed bin Zayed foi passada no exército. Com apenas 20 anos, ele ingressou na Força Aérea dos Emirados e depois, em 1991, quando Saddam Hussein atacou o Kuwait, ele liderou a luta militar contra o Iraque. Talvez por causa desse histórico militar, Mohammed bin Zayed desenvolveu uma paixão por fazer do exército emirati o mais poderoso do mundo árabe. Poucas pessoas sabem que, no Ocidente, os Emirados Árabes Unidos também são chamados de Pequena Esparta. E a razão para isso é que os Emirados possuem o exército mais bem treinado e equipado do mundo árabe, com 60 mil soldados. O orçamento militar anual dos Emirados é de 20 bilhões de dólares. Recentemente, os Emirados também compraram o sistema de mísseis THAAD dos Estados Unidos, um dos sistemas de mísseis mais avançados do mundo. Este é o mesmo sistema de mísseis que os Estados Unidos instalaram na Coreia do Sul, causando tensões significativas entre os Estados Unidos e a China. Depois da Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos são o segundo maior comprador de armas dos Estados Unidos. E não apenas isso, mas o exército dos Emirados também tem estado ativamente envolvido em operações em diferentes países, como Somália, Iêmen, Egito e até mesmo na Líbia desde 2003. Além disso, é obrigatório que todos os homens emirates que estejam aptos fisicamente passem por treinamento de serviço militar nacional. E não é apenas o exército. A força policial dos Emirados Árabes Unidos também é uma das mais bem equipadas e treinadas do mundo. 2023, Abu Dhabi foi declarada a cidade mais segura do mundo. E por causa dessa segurança, hoje os Emirados Árabes Unidos se tornaram um importante centro financeiro, comercial, turístico e logístico. E todo o crédito vai para a liderança de Abu Dhabi, que manteve essa lei e ordem por meio de um excelente planejamento, de modo que hoje você encontrará a sede de todas as grandes empresas em Dubai ou Abu Dhabi. Há também um aspecto controverso de que Mohammed bin Zayed é muito contrário à democracia no mundo árabe. Segundo ele, os países árabes não estão prontos para a democracia e, se tivesse uma chance, um grupo extremista poderia vencer as eleições e destruir todo o progresso dos Emirados Árabes Unidos. E é por isso que Mohammed bin Zayed quer manter todos sob controle por meio de um exército forte. Por causa desse exército forte e da economia, hoje Abu Dhabi controla a estratégia geopolítica dos Emirados Árabes Unidos e até de todo o Golfo. E por causa desses dois fatores, Mohammed bin Zayed está construindo excelentes relações diplomáticas com diferentes países: Índia, Indonésia, Etiópia, China, Rússia. A liderança de cada um desses países está assinando planos com os Emirados Árabes Unidos sob a liderança de Mohammed bin Zayed, porque com tanto dinheiro e poder, ele é um líder favorito para todas as grandes potências do Golfo Pérsico. A forma como Dubai e Abu Dhabi foram construídos nos desertos escaldantes, em meio a nuvens profundas de pobreza e fome, é um exemplo por si só. Paixão, compromisso e lealdade ao seu povo são o que podem transformar um deserto em um jardim. Será que aqueles que vierem após Mohammed bin Zayed e Rashid bin Maktoum trabalharão com a mesma dedicação para seu povo? Só o tempo dirá. Essas são todas as fontes que consultamos para este vídeo. Se você gostou deste vídeo, por favor, curta e inscreva-se no canal. Nos vemos no próximo vídeo com outro tema interessante. Cuide-se!